Olá, eu sou Luciana, sejam todos bem-vindos, estarei com vocês na aula de hoje. Vamos aprender o conjunto dos números naturais, representação dos números naturais na reta numérica, o conjunto dos números inteiros, representação dos números inteiros na reta numérica, adição e subtração dos números inteiros. Conjunto dos números naturais. Se alguém pedir para vocês contarem de 1 até 10, vocês farão isso com a maior facilidade, porque são esses os números que nós lembramos naturalmente. Eles são chamados de números naturais e são representados pela letra N. Foi o primeiro conjunto inventado pelos homens. Aqui está a representação do conjunto dos números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais é infinito. Representando os números naturais na reta numérica. O que é a reta numérica, professora? É uma reta numerada. Lembra muito a régua que vocês utilizam no dia a dia. Ou seja, é uma reta graduada com pontos e com a mesma distância de um ponto ao outro, com a origem no zero e infinita para a direita. Então, assim é a reta numérica dos números naturais. Conjunto dos números inteiros. Os matemáticos, eles sentiam cada vez mais a necessidade de um novo conjunto, de um novo símbolo para representar quantidades como temperatura abaixo de zero. Os comerciantes da época, eles tiveram a ideia dos sinais, porque assim eles poderiam representar o seu ganho e a sua perda também. Então foram eles que deram início ao conjunto dos números inteiros, que é o quê? A união do conjunto dos números naturais, mais os opostos dos naturais, que são os negativos, e o zero. Por que, professora, que é Z que representa o conjunto dos números naturais? Porque vem de Zahl, que significa número em alemão. Então, olha só, agora nós temos todos os números naturais, que eu já expliquei para vocês, que vai para a direita infinitamente. Agora nós teremos também o oposto aos números naturais, que são os números negativos. E o zero é a origem. Representação dos números inteiros na reta numérica. Olha lá. Então, aqui eu tenho a representação de todos os números. De todos não, né, professora? Porque eles são infinitos. Infinito para a esquerda agora e infinito para a direita, tendo a origem no zero. Olha lá. Dentro dos números inteiros estão todos os números naturais. Os inteiros são infinitos, tanto para frente como para trás. Então, eu tenho aqui os números naturais, positivos e os negativos, que são os inteiros, ou seja, os naturais estão dentro dos números inteiros. E lembrando mais uma vez que os números inteiros é infinito para a esquerda e infinito para a direita. Olha lá a representação na reta. Observe o diagrama para vocês entenderem melhor para fixar. Olha lá, eu tenho o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Percebem? Os naturais está dentro dos números inteiros. IPC. O que seria IPC, professora? Olha lá, importante para chuchu. Nunca se esqueçam que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Como isso? Pensa no número -4. Ele é um número inteiro, mas ele não é um número natural. Já o número 4 é natural e é inteiro. Portanto, os números naturais foram o primeiro conjunto numérico formado pelos números positivos mais o zero. Os inteiros
Segundo conjunto numérico foi formado por todos os números naturais mais os negativos. E a origem da nossa reta é sempre o zero. Adição. Observe esse exemplo aqui. Mais 27, mais menos 13, mais menos 28. Então, as coisas que eu gostaria que vocês lembrassem. O sinal sempre estará à esquerda do número. Então, todo sinal que tiver à esquerda vai pertencer ao número que vem em seguida à sua direita. Então, olha lá. Quem é o sinal do 27? O mais. Quem é o sinal do 13? O menos. Quem é o sinal do 28? O menos. E esse sinal azul aqui, professora? Por quê? Porque nós estamos falando de adição. Eu estou somando mais 27 com mais menos 13 com mais menos 28. Outra coisa que eu gostaria que vocês lembrassem era esse sinal de mais aqui, antes de um parênteses, no início da conta. Ele pode ou não aparecer. Se ele não aparecer, vocês já sabem que é um sinal de positivo que está aqui. O sinal de menos, ele é obrigatório aparecer. Agora, o de mais, não necessariamente. Neste exemplo, a nossa conta, para que a gente inicie a resolução, é necessário que eliminemos os parênteses. Como faremos isso? De acordo com o sinal que se encontra antes do parênteses. Então, observe, toda vez que eu tiver um sinal de mais antes do parênteses, para eu eliminar esse parênteses, eu vou manter o sinal que está dentro do meu parênteses. Ou seja, o sinal de mais antes desse parênteses não interfere em nada dentro do parênteses. Basta que eu elimine-os. Então, aqui neste caso, eu vou manter o sinal do mais 27. Neste caso, olha lá, vou manter o sinal do menos 13. Neste caso, vou manter o sinal de menos 28. Agora, eu quero que vocês pensem como se fosse dinheiro, o que eu tenho e o que eu não tenho. Então, observe, quando for azul, sinal de positivo, é o que eu tenho. Vermelho, eu não tenho, né? Seria como se fosse uma dívida. Nesse caso aqui, olha, eu tenho duas dívidas e possuo 27. Mas eu vou resolver primeiro essas duas parcelas aqui. Então, eu tenho 27, só que eu preciso pagar uma dívida de 13. Eu vou conseguir pagar? Vou conseguir pagar. Então, o sinal que vai permanecer é o de mais, porque vai me sobrar dinheiro. Se eu pegar o 27 e tirar 13, que eu estou pagando, eu vou sobrar com 14. E vou copiar o restante da minha expressão aqui, que é o menos 28. Agora, olha só. Eu tenho 14, mas eu devo 28. A minha dívida, ela tá maior. Então, agora, a minha resposta será o quê? Negativa, porque eu ainda vou continuar devendo. Eu vou pagar o que eu devo, mas eu ainda vou dever 14. Mais um exemplo. Mais menos 7, mais 4. Olha lá. Sinal de mais, mantém o sinal que está dentro do parênteses e assim eu posso eliminá-los, ok? O sinal que vai permanecer aqui é o de menos 7. Na outra parcela, mantém o sinal de mais 4. Olha lá, agora eu tenho uma dívida de menos 7 e só tenho 4. Vou conseguir pagar a dívida? Não, ainda vou continuar devendo 3. Mais um exemplo. Menos 8, menos 2, mais 4. Agora, eu não preciso eliminar parênteses. Então, repare, eu tenho uma dívida de 8, uma dívida de 2 e possuo 4. Vou juntar aqui as minhas dívidas. Então, eu vou ter aqui uma dívida de 10. E para quitar essa dívida, eu terei somente 4. Vou conseguir quitar a dívida?
Não vou conseguir quitar a dívida. Então, eu vou continuar com uma dívida de 6, porque eu vou conseguir pagar um pouco, mas não vou pagá-la total. Então, eu continuo com uma dívida de menos 6. Mais um exemplo. Olha lá, percebam, eu falei para vocês o quê? Que o sinal de mais aqui pode ou não aparecer. Agora ele não apareceu, mas eu sei que esse 32 é positivo. Então, eu tenho 32, vou juntar com 34, tendo num total 36. Subtração. Olha lá o exemplo. Mais 27, menos 13, menos 28. Olha lá. Professora, tá faltando um sinal. Lembra que eu falei? Não temos nenhum sinal aqui. Então, subentende-se que esse sinal é o quê? Positivo. E para que eu possa eliminar esse parênteses, o que que acontece? Eu mantenho o sinal do 27. Tem o sinal de subtração, porque agora eu não estou mais somando as parcelas, eu estou subtraindo. E o sinal de menos, ele inverte o sinal dentro do parênteses. Vou manter o meu mais 27 e agora o sinal de menos, ele vai inverter o que tem dentro do parênteses. Perceberam? Quando o sinal é de mais, eu simplesmente mantenho o meu sinal de dentro do parênteses e posso eliminá-los. O de menos eu tenho que prestar bastante atenção, porque ele inverte o que tem dentro do parênteses. Então, menos 13 agora vai virar mais 13. E o menos 28 vai virar mais 28. Percebam, agora eu tenho só números positivos, olha. É tudo o que eu tenho. Pensando nessas duas primeiras parcelas, eu vou juntá-las e vou ficar com mais 40. Vou copiar, porque eu estou fazendo por partes, né? Quando eu faço por partes, eu tenho a probabilidade menor de errar, mas quando vocês tiverem craques, já pode fazer direto. Juntando tudo, eu terei 68. Viram? Não coloquei o sinal de mais, porque todo mundo sabe que se não aparecer, o sinal é positivo. Mais um exemplo. 0 menos mais 25. Olha lá. O sinal de menos vai mandar lá dentro do parênteses o inverso. Então, mais 25 vai ficar menos 25. Eu não tenho nada e tenho uma dívida de menos 25. Então, vou continuar devendo 25. Mais 13 menos mais 2. Olha aqui. Lembra que eu falei, não está aparecendo nenhum sinal aqui, mas é o sinal de positivo, que não vai inverter nada dentro do meu parênteses, e assim eu posso eliminá-lo. Já o sinal de menos, não esqueçam, ele manda o oposto lá dentro do parênteses. Então, é mais 2, vai ficar menos 2. Tenho 13, preciso pagar 2, vou ficar com 11. 300 menos 300, olha só. Sinal de positivo escondidinho aqui, mais 300. Eu tenho 300, pago 300, eu fico com 0. Para lembrar, tudo que a gente precisa lembrar sobre números inteiros. Olha lá. O sinal fica sempre do lado esquerdo do número. Se o número não tiver o sinal, significa que ele é positivo. Se o sinal de menos estiver antes de um parênteses, para eliminar esse parênteses, o sinal de menos, ele inverte o sinal que está dentro do parênteses. Se o sinal for positivo, mantém o que tem dentro do parêntese. Agora, vou fazer uma expressão com vocês, aqui juntinho. Lembrando que na expressão numérica, a gente resolve primeiro parênteses, depois colchete e, por último, a chave. Outra coisa, eu vou fazer por partes com vocês, porque quanto mais a gente fizer por partes, menor a probabilidade de erro.
Então, o que eu tenho que resolver primeiro nessa expressão? Então, eu tenho um parênteses aqui e outro parênteses aqui. O restante eu vou somente copiar, ok? Então, vamos lá. Olha lá, chegou no meu parênteses. Eu tenho uma dívida de menos 5 e tenho 11. Então, eu vou pagar a minha dívida e vou sobrar com 6. E o restante eu vou somente copiar, até chegar lá no outro parênteses. Eu tenho 2 e tenho uma dívida de menos 17. Vou ficar com dívida e tenho esse sinal de menos aqui. Então, eu vou manter o parênteses por conta desse sinal de menos que vai me mandar o oposto aqui dentro. Então, eu vou ficar aqui com menos 15. Vamos lá, o que eu vou resolver agora? Eu vou eliminar esse parênteses e vou resolver esse colchete. Ok? Vamos lá. E o restante eu vou somente copiar. 7 mais 11 menos. Eu tenho um sinal de menos aqui. É aquele que vai inverter o que tiver lá dentro. Então, eu ainda vou manter o meu colchete. Que eu tenho 6 e tenho uma dívida de 8. Eu ainda vou continuar com uma dívida de 2. E agora, eu vou eliminar esse parênteses invertendo o sinal. Então, vai ficar menos 10 e aqui é menos 15, vai virar mais 15. Ok? Então, o que eu vou fazer nessa parte? Eu vou eliminar esse colchete e resolver esse, ok? O restante eu vou copiar. Olha lá, este menos manda o oposto do menos 2. Oposto do menos 2, mais 2. Aqui no meu colchete vai ficar menos 10 mais 15. Então, eu devo 10 e tenho 15 para pagar. Eu vou ficar com mais 5. E esse sinal de mais, ele não manda nada aqui dentro do meu colchete. Então, eu vou colocar direto mais 5. Ok? Vou resolver agora a minha chave. Veja bem, dentro da minha chave, eu só tenho sinais positivos. Então, é tudo que eu tenho. Eu posso juntar. Só que aqui fora, eu tenho um sinal de menos. Então, eu não vou eliminar a chave ainda. Vou deixar o menos aqui e vou manter a minha chave. Então, 11 com 7, 18 com mais 2, 20. Mais 5. Agora, eu vou eliminar a minha chave mandando aqui o oposto para cá, para esse sinal aqui. Então, ele é mais 20, vai ficar menos 20, com mais 5. Tem uma dívida de 20. Tenho uma dívida de 20 e tenho 5 para pagar. Vou continuar devendo 15. Tudo bem? Então, essa foi a nossa expressão numérica de hoje. Então, essa foi a nossa aula sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Até a próxima!